Alô, Fernando! Muito bem, está começando mais um episódio do nosso 50 Mais. Quarta temporada. E honrando a nossa tradição de sempre elevar o nível dos convidados. Vai ter uma hora que eu não sei o que eu vou fazer. O Tá céu é o limite, Doc, o céu é o limite. Estamos alto, né? A cada convidado a gente sobe mais um degrau no nível. Escuta, mas nós vamos falar qual o nome. O nome? O nome. O nome. Nome. Com você, vai. Não, nós vamos falar o nome dela ou vamos fazer um nome? Ah. Vamos falar... Hã? Ou vamos falar a personagem dela que mexe com o coração de todos nós? Faça uma surpresa. Tá bom. Então, nós estamos aqui diante da Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Se você tem 50 anos e não sabe do que eu estou falando, pergunte ao seu filho de 30, que ele vai chorar de emoção. Agora, se você tem mais de 50 anos e acompanha as redes sociais, você sabe quem é a Angela Dipp. Até porque não foi só isso que ela fez, uma né? super personagem do teatro brasileiro, trabalhou com gente muito legal e hoje tem uma presença muito ativa. A nossa chefa Júlia Bandeira disse: ela é a rainha da mulherada. Todo mundo pira com ela. É mesmo? Ela é a Angela Dipp, está aqui conosco para nossa alegria. Muito obrigado Angela, pela presença. É raro, todos os pod que eu vou são mulheres que entrevistam. Estamos aqui diante de dois representantes. Já fomos criticados por isso. Falta Aliás, uma mulher, mas as mulheres são entrevistadas, tá tudo bom. Nossa produtora, chefe, manager, é uma mulher e ela que comanda um pouco a nossa... Não tem nenhum problema com estar dando entrevista. Acho ótimo, inclusive. Ô, Angela... Onde que eu olho, gente? Olha para essa câmera aqui, para mim, para o Doc. Não, mas basicamente para vocês. Mas quando eu quiser falar com a audiência, eu olho para lá. Por aqui. Aí você fala com milhões de internautas. Não é telespectadores mais, né, não é gente? mais. Eu sou dessa época. Vamos começar falando da sua peça, que estreia logo agora? Exatamente. Nessa quarta-feira, dia 19, às 20 horas, no Shopping Eldorado, no Teatro das Artes, a comédia da puberdade e menopausa, que fala sobre a jornada hormonal feminina, todos os perrengues, desde o nascimento até o envelhecimento saudável. E é uma peça assim, que fala muito sobre o universo feminino, mas que os homens, os filhos, os esposos, os chefes, os maridos, os cunhados devem ir, porque sempre eu no final eu falo, né, com a audiência, e aí tem uma fila lá que eu tiro foto, converso com todo mundo, e sempre tem isso. Ai, por que meu marido não veio, que ele ia aprender muito com você? Ai, por que vou trazer minha filha? Então, tem gerações que vão. Às vezes a neta, a mãe e a avó. No mínimo, o cara vai, legal. No mínimo ele dá risada. Não, com certeza. Vai aprender muita coisa, mas talvez para esconder que aprendeu muita coisa, ele dá bastante risada, né? Não, mas vai tomar uns tapas também, assim. Você que roteirizou? Sim, o texto é meu. Olha que legal. Eu fiz assim, é um texto muito divertido, mas tem muita informação. Eu adoro pesquisa, adoro estatística. Ai, se eu tivesse uma memória boa. E aí eu fico falando sobre a questão do envelhecimento. Tem um momento muito engraçado que eu apareço com o mapa da mina, que é uma vulva gigante. E aí, geralmente, eu convido alguém da plateia. Aí a pessoa não vem, aí eu obrigo sempre um homem a subir. E aí eu faço uma sabatina, desce essa vulva. É muito legal. Tudo com muita elegância, né? Então, que é meu estilo. Você acha que a gente não entendeu nada sobre o tanto que as mulheres evoluíram? Não sei se sobre o tanto que elas evoluíram, mas assim, tanto de perrengue que a gente passa, talvez não, né? Porque é perrengue em cima de perrengue, assim, desde o... Bom, no nascimento, que é sempre um milagre, tanto não morrer a mãe, quanto não morrer o filho, né? Porque a gravidez e o parto, eu acho um negócio bárbaro, no sentido péssimo da palavra. Eu sempre brinco que é um puta erro de design, como é que Deus faz o negócio crescer tanto lá dentro e depois sair pelo mesmo buraquinho. Mas assim, falando sério, é uma briga entre o feto e a placenta e o útero e a mãe. É uma coisa assim... que é um milagre dar certo. Mas tem muito perrengue num parto, né? Bom, eu não tive filhos. E às vezes eu acho que o fato de eu não ter tido filhos é pela maneira como os partos são retratados nos filmes de Hollywood. Que é aquela gritaria, aquele desespero. Mas você sabe que na realidade é claro que tem situações e situações, mas às vezes, muitas vezes, é tão suave, é tão tranquilo que não, mas isso eu acho que a gente até, de alguma maneira, os filmes, e a gente contribui, porque quando dá tudo certo, ninguém fala nada. Então tem que ter drama. Aí, tem que ter drama, por isso que tá no palco. Disso, ai, você não sabe o quanto eu sofri pra você nascer.
não tem muita graça. Então, eu acho que a nossa cultura contribui um pouco para ter uma ideia de que é uma coisa assim. Claro que ser pai, ser mãe, nós estamos falando em ser mãe, é super importante e é doloroso e tem consequências importantíssimas. Mas eu não sei se o parto em si é tão dramático assim. Bom, Tudo bem, eu nunca tive filho, eu admito. Como é que é? Você não tem lugar de fala. E não tem. Não, mas eu você já pode mesmo, ter ido mas assistir. eu como médico, já participei de Bom, muitos claro. partos. Qual que é a sua Eu sou cirurgião área? gastro, mas sim. durante minha formação, eu participei de Não, muitos imagina. partos. E eu já vi de todos os tipos, aqueles assim, tenebrosos, que tem violência obstétrica. Claro que né? existe, eu não Claro. estou negando que existe. Mas tem também aquele que Suave, que é suave. Então, você estava nos partos dos teus filhos? Não. É só no primeiro não estava, porque foi num hospital que não permitia, naquela época não era comum isso. E no segundo, eu não fiquei muito à vontade também, não. Normal. Eu achei importante, assim, sabe? Fiquei meio nervoso para Fica mesmo, né? vivenciar isso. Não, uma das coisas que eu pensava de não ter filho era essa questão do parto. E aí, é que eu tô lendo um livro, que é por isso que eu tô fazendo esse terrorismo. Eu tô lendo um livro que chama Eva, que você deve ler esse livro, é bem legal, que é uma cientista evolucionista chamada Kat Bohannon, alguma coisa assim, ou Kate Bohannon. E ela é um livrão, assim. E ela fala como a medicina sempre adotou a norma masculina, né, para tratar o ser humano. Então, não colocou na conta muitas questões das mulheres, que a posologia das mulheres é diferente, os sintomas de um infarto numa mulher é diferente. Basicamente, estudaram mais os camundongos que as camundongas. E agora tem toda essa nova, já tem um tempo, né? Esse novo approach. E aí é tão importante porque as mulheres são super diferentes. Porque, claro, para você estudar, fazer experiências em mulheres é muito mais difícil porque a gente cicla. Então, de repente, dependendo em que período você pega, você vai estar diferente. Então, é mais fácil eu pegar os homens, que eu brinco, né? Que os homens, eles estão sempre... Mais padrãozinho, né? Mais quadradinho. MRU, movimento retilíneo uniforme, sem atrito, sem aceleração. A coisa vai... Esse é o homem. E a gente não, a gente é ciclotímica, é montanha-russa. Os hormônios, né? Explodem, aumentam, diminuem. Olha que interessante também você falando sobre isso. Outro dia, eu vi, já há mais tempo, aliás, sobre o ar-condicionado ser uma invenção muito machista. Ele é feito para homens que usam terno, gravata em um lugar que está quente e não privilegiam a questão da mulher, que nem sempre está com essa mesma vestimenta e sofre mais com o ar-condicionado. Mas, ao mesmo tempo, agora, com a questão da menopausa, eu também brinco nessa peça, né? Que deveria existir um lugar nos escritórios para uma executiva, de repente, no meio de uma reunião, quando ela tem uma crise de fogacho... Entrar na geladeira. Ela fala assim, com licença. Aí eu brinco, né? Eu tiro, assim, eu tenho um paletó. E aí ela entraria num frigorífico que estaria ao lado da sala de reuniões, dava um tempo lá. Mas eu li, agora não sei aonde, que tem já uma questão, que já estão... Isso é uma piada que eu faço há 2 anos, mas que agora tem uma coisa de... até uma coisa de banheiros, chuveiro, no próprio ambiente, não sei se é exatamente executivo. Pena que eu esqueci qual é essa fonte, tá? Mas, enfim. Isso eu acho que é uma coisa que vai realmente acontecer, porque... Lugares mais refrigerados. Não, mas assim, atender a essa questão da menopausa, porque as mulheres estão vivendo mais, então elas vão continuar no mercado de trabalho tendo esses fogachos, que começa mais ou menos a partir dos 45, dependendo, e estão no mercado de trabalho, então é uma questão que tem que se começar a considerar, assim como tem a questão da pobreza menstrual, da licença menstrual, de vale absorvente, que deve ter, política pública, assim como tem a questão da gravidez, também daqui a pouco, porque eu tô falando de uma coisa que era muito invisível, né, a menopausa. Eu sou de uma geração que tudo era invisível, que tudo era tabu, na verdade, né, virgindade ou não era tabu, ser mãe ou não, você tinha que ser mãe, ponto. Né? E a menopausa também. Eu, há 15 anos atrás, quando eu entrei na menopausa, você não falava. Acho que a primeira mulher que falou foi a Rita Lee, Menopower. Ela mesmo, naquela música que ela dizia, né? A mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Você não via nem nos filmes. Hoje em dia, você vê em muitos filmes a questão de falar do absorvente, da menstruação da menina. Como eu tenho 63, então eu brinco muito nessa... Não brinco, eu abordo essa coisa. Como era e como é.
Porque as coisas têm mudado bastante nesse sentido para melhor. Né? Isso é interessante, a gente não vê falar sobre isso, né? Mas cada vez está ouvindo falar mais. Essas necessidades que você está dizendo em relação à mulher no mercado de trabalho, elas são importantes, porque respeitam o indivíduo dentro da sua característica própria, mas também não pode provocar, por exemplo, uma dificuldade de alguém falar, não vou dar emprego para essa mulher, porque eu tenho que botar aqui um freezer aqui, ou qualquer coisa assim. Quer dizer, o tiro pode sair pela culatra. Claro. Há um tempo atrás, as mulheres eram despedidas quando no emprego, há pouco tempo atrás, nos anos 70. Se descobria grávida, você podia ser despedida do emprego. Hoje em dia, não, você tem isso já assegurado. Mas tem um problema, meu querido. Acho que o quê? Metade da população é de mulher no mundo. Então não vai dar para... Eu nem compactuo com essa ideia. O que eu quero dizer é assim, nós temos que tomar cuidado do quanto a gente, como sociedade, empurra esses direito disso, direito dessa minoria, porque chega uma hora que você fica congelado também. Não, claro. Tem que ter uma certa... Não, e é óbvio que não é uma frescura. Ai, gente, porque tem muita gente que passa, por exemplo, pela menopausa ou pela menstruação sem nenhum problema. Não é todo mundo que tem cólica, enxaqueca, que tem que ficar 3 dias, né? Ou, como a gente estava falando, às vezes tem muitas mulheres que têm uma gravidez e um parto super tranquilo. Então, estamos falando aí de casos mais extremos. Claro. Né? Eu esqueci que eu ia falar, nevoeiro mental. A gente queria muito falar também do Castelo Rá-Tim-Bum, mas queria falar desse marco que a comédia brasileira tem e que você participou, chamado Terça Insana. A gente estava comentando antes aqui, né? O Bar Avenida, e antes do Bar Avenida, de um bairro aqui de Pinheiros, né, em São Paulo, era uma coisa. Eu morava em Belo Horizonte, ouvia falar, era doido para vir, para acompanhar. Isso meio que norteou o humor daquela época, não é, Ângela? Eu acho que teve muitos frutos a partir dali. Eu comecei... a Grace é minha amiga histórica, assim, né? Eu vim para São Paulo e uns 6 meses depois ela veio e, enfim, a gente foi batalhando coisas juntas aqui. A gente trabalhava de garçonete, fazia performances nos bares, tudo. E isso aí, tô falando dos anos... Eu cheguei aqui em 85, né? Quando tinha uma cena underground forte em São Paulo. O Espaço Off, que tinha, sei lá, a gente se apresentava 2h. Tinha a Marisa Hort se apresentando esse horário. Os Mulheres Negras, que era o André Bujan. Marisa Hort era vexame, não era? Não, nem era ainda. Nem era. Tô falando de... Era uma peça até da Marta Góes. Prepare seus pés para o verão. Eu lembro que eu vi a Marisa ali, que eram vários esquetes. O Edson Cordeiro, a primeira vez que ele apareceu, acho que o Celso Cury viu ele cantando na rua, achou o máximo e colocou ele ali. Os Mulheres Negras tinham o filho do Abujan e o Maurício Pereira. Era o André Mulheres Negras Abujan, era legal pra caramba. E o Maurício. A gente começou tudo André junto Abujan, ali. Era o Espaço maravilhoso. Off, o Espaço Mambembe. Era a cena, chamava cena de grude, né? Que era uma coisa assim, tinha a Lira Paulistana. A Lira Paulistana foi um pouco antes da minha, mas tinha. Ali perto da Benedito Calixto. Premeditando o Breck. Premeditando o Breck. Itamar Assunção. Esse povo todo. Quando eu cheguei, o Bexiga ainda era um lugar onde aconteciam muitas performances. Tinha os cafés, né? A gente fazia performance na rua e tal. Depois foi indo, acho que mais pra... Eu não sei, no E as Espaço boates Vila ali, Rose Madalena. Bombom. Sim, dançava ali com os Titãs, estavam também começando. Como é bom ser velha, né? Olha quanta coisa pra Não, contar. é legal, né, cara? Mas a gente já fugiu do que... Enfim, Não, tinha. A gente tá só... Foi aí que nasceu ali a Terça Insana. Não é que nasceu a Terça Insana, mas assim, eu, a Grace e o Marcelo Mansfield, a gente fazia esquetes nesses lugares, em bares e tal, que depois, muitos desses personagens, por exemplo, a Aline Dorel, da Grace Janoucas, que é aquela que toma Lexotan e fica tudo e tal, nasceu ali, nos anos, acho que quase 90. E aí depois, no Terça Insana, se resgatou muitos daqueles personagens que a gente fazia. Que viraram ícones. A gente falou do Tatá, que fazia aquela freira, né? Freira Mar, então, aí pula para os anos que é 2000, né? Porque o Terça Insana tem 20 anos quase, 18 anos, eu acho. Eu acho que é mais, não? Eu participei há pouco tempo num evento ali nos Barbichos, que eu fiz ali alguns personagens. Mas então, essa turma, a gente é dessa época, mas aí no Bar Avenida... Você é de antes, do Next? Do Next, que era um bar também, que a Grace começou a fazer ali um cabaré, daí tinha Luiz Miranda, aí veio o Tatá, acho que o Marcelo Médici foi um pouco depois, o Marco Luque bem depois...
Ilana Kaplan, o Robertinho Camargo, o Marcelo Mansfield, devo estar esquecendo alguém. E aí a coisa foi aumentando, foi pro Bar Avenida, onde no Bar Avenida eu entrei como elenco fixo, fiquei 2 anos com eles, a gente gravou o DVD, que fez um super sucesso com a trama. Inclusive, eu sempre me considero um pouco responsável, porque eu chamei o Miranda, vocês lembram do Miranda? O gordo Miranda, que depois ele fez... Era um cara com cabelão, assim, grisalhão. Ele fez um negócio no SBT, depois mais pra frente. Enfim, ele era o negócio de tendência da trama. Era muito meu amigo do Sul. E aí, eu levei ele lá pra assistir. Ele falou, isso aqui é maravilhoso. Aí chamou o povo da trama e tal. A coisa evoluiu. E acabou que se gravou lá o primeiro DVD, que foi um super sucesso. E a coisa andou. O Miranda, acho que era jurado do Ídolos, Isso, que tinha o cabelo assim, grisalho. muito Tem bem. produtor musical e super tal. produtor. Super, né? Eu sei quem é. Eu conheço ele lá Ele nos faleceu 17 faz alguns anos, eu me lembro. lá no Sul. E você sabe que eu fui no velório dele vestido de Penélope. Tô rindo, mas ele ia adorar. Porque eu tava num evento da exposição. Você tirou a peruca, né? A peruca eu tirei. Porque eu tava com a roupa, sabe assim, aquela coisa. Eu fui pra Campinas com a roupa e dali voltariam, me largariam em casa. E aí o velório ia até às 3 da tarde. Falei, não, eu vou de qualquer jeito. Aí eu fui de rosa, tirei a peruca. E pronto, minha homenagem ao Miranda. O Atuí falou da Penélope logo na entrada, até te anunciou como a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Que sucesso, né? Que coisa bem sucedida, né? É difícil imaginar algum projeto hoje que tenha essa relevância tão importante de marcar mais de uma geração, né? Não, era sensacional. Todo mundo ali é bacana, né? Todo mundo, aquela turma tinha música toda. erudita, tinha balé, tinha passarinho, tinha arquitetura. Que som é esse? Tinha poema, quer dizer, era alta cultura. Olha só, ensinava a lavar as mãos, lembra? Não lava a outra. Já era importante lavar as mãos naquela época. Tanto que na pandemia, pulando, né, vários anos. Mas aí na pandemia, eu fiquei 6 meses em Torres com a minha mãe. Fui lá para ficar uma semana e aquela coisa da pandemia, acabei ficando 6 meses. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque tinha aquela coisa negacionista que estava rolando. Aí eu consegui garimpar todos os meus colegas do Rá-Tim-Bum, criei um grupo no Facebook. E aí eu meio que roteirizei, enfim, eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa para a pandemia. E aí começa com o Nino, ele tinha figurino, aí cada um gravou na sua casa, depois eu juntei tudo. Ficou muito legal, ficou grande, ficou quase uns 7 minutos de vídeo. Mas era isso, assim, cada passarinho... E aí tinha essa história de explicar, né? De lavar a mão, o Bongo que faz o deliver, né? A entrega. Enfim, a gente adaptou, cada personagem adaptou o seu personagem para a história da pandemia. Ficou muito legal. E até hoje, por conta disso, a gente tem esse grupo. A gente meio que se perdeu, né? Porque o que aconteceu no Rá-Tim-Bum... Eu, por exemplo, eu gravei... Não gravei com todo mundo, porque o meu personagem era episódico. A Penélope visitava o castelo. Os personagens que eram fixos eram o Nino e as crianças, a Morgana e o tio Vitor. E, claro, mas a Penélope era um personagem muito importante, Não, né? sim, mas eu te digo que, assim, eu gravei durante... Se juntar, eu gravei durante 2 meses. Porque o meu personagem... Foram 90 capítulos ao todo. Meu personagem entrava uma vez por semana. Os episódicos eram uma vez por semana. Então, primeiro, eu não tive contato com todos os outros personagens. Teve, assim, o aniversário do tio Vitor. Aí todo mundo se reuniu. Inclusive, é muito bom porque o Sérgio Mamberti dormiu. Ele ficava dentro de um bolo. E ele demorou tanto gravação e o Mamberti dormiu dentro do bolo. Então, assim, a gente teve pessoas que eu nunca gravei junto. Então, esse grupo do Zap foi legal porque a gente acabou se conectando, inclusive com pessoas que não só atores, né? Pessoal da técnica, cenógrafos, músicos. E mais agora, recentemente, teve uma reunião, né? Do elenco do Rá-Tim-Bum, que fizeram o reunion. E aí também conheci pessoas que eu nunca tinha visto. Assim. O Helios Skind mesmo, né? Que é o responsável principal, assim, pelas músicas. Porque tem o André Bujanra, tem mais gente que eu esqueci. Mas ele era, acho que, meio o maestro... E aí eu conheci ele ali ao vivo e tal. O fato de você ter feito um papel que era tão importante para crianças, fez você pensar no que você escolheria para fazer? Você sentiu uma certa responsabilidade por um grupo de crianças, uma geração de crianças olhar para você com alguma importância pelo fato de você ter participado? Isso me fez escolher coisas na carreira, por exemplo? Não, deixa eu te contar. Se eu gravei durante 2 meses, que
a gente gravou um pool de empresas, foram 90 capítulos, gravou, beijo, tchau, e aí depois estreou. Né? E aí, anos depois é que se viu... Bom, claro, foi fazendo sucesso e tal, mas assim, eu acho que quando a UMIS fez a exposição de 20 anos, que foi a primeira dessas exposições, que depois virou uma febre, que foi um super sucesso, aí eu vi a dimensão da importância, primeiro, do que é trabalhar com criança, a responsabilidade que você tem, porque tinha, assim, meninas chorando, me vinham e falavam, eu virei jornalista por sua culpa, não, né? Por sua causa. Para algumas é culpa. É culpa, sim. Então, assim, a gente formou cidadãos, né? E como a gente estava falando, as crianças daquela época consumiram alta cultura ali. Porque tinha Cecília Meirelles, tinha Salvador Dalí, tinha samba, tinha música erudita, tinha pauta, tinha as histórias todas. Eu fiz um episódio que a Morgana foi namorada do Leonardo da Vinci e eles se encontravam ali na cozinha. Então, se conta a história do Leonardo da Vinci. Então, foi como é que fala isso? Quando junta um monte de coisa que deu certo. Um mosaico, um prisma, né? De tudo. E era bem isso, era bem caleidoscópico. Mesmo se você vê os figurinos, né, criados pelo Gardim, que era uma coisa de patchwork, é uma colagem de épocas, de texturas, de conceitos, né? O próprio castelo, né? Sim, castelo. É uma mistura de Gaudí com os casarões do café aqui da Paulista. Olha que bacana. Então, se você for assim procurar, porque, claro, a não ser que você estude todas as referências, né, você vai entender. Mas ali foi um trabalho de muita competência, muita pesquisa, muita qualidade, assim, sabe? Nada preguiçoso. E virou um clássico. Porque clássico é aquele negócio que você vê a primeira vez, parece que você já viu. E você vê de novo, parece que você está vendo pela primeira vez, assim. Então foi numa dessas exposições que você percebeu o impacto que isso tinha causado. Para responder a sua pergunta, E até hoje, né? Recentemente eu fui de Penélope de novo, tá tendo no Solar, ali onde era o Museu da Casa Brasileira, não sei como é que chama agora, também a mesma coisa, assim, uma doideira. E aí pais levando os filhos, né? Olha, E eu lembro que na época, bem antes disso, né? Depois que estreou, muitas pessoas me paravam na rua e falavam para as crianças que ainda eram pequenas, essa aqui faz a Penélope. E eu sou muito diferente da Penélope. A minha voz não é fininha, eu não sou toda assim, né? Eu sou bem, ando na rua bem... Você me viu hoje no hospital, né? Eu ando bem esculhambada. E então, não tinha nada a ver com aquela coisa, com aquela Barbie inteligente um pouco que é a Penélope, né? Então, os pais me obrigavam a fazer a voz da Penélope olha, ela é a Penélope. Porque as crianças olhavam assim, né? Porque a criança não diferencia, né? O faz de conta da realidade da ficção. Hoje essa responsabilidade existe com a geração que você acabou representando nas redes sociais. As redes sociais te dão essa notoriedade. Você tem aí quase 500 mil seguidores, né? E que te acompanham e que seguem muito para e passo ali o que você fala. Você levanta bandeiras muito importantes, por exemplo, de uma mulher não querer ter filhos, né? Como você fala sempre, aos 62 anos. Outro dia eu vi um post seu tão interessante, você estava numa praia e falando, eu sou uma idosa, eu exijo respeito, eu não quero essa música horrorosa aqui na minha orelha. Eu pensei, será que ela tá brincando ou tá falando sério? E aí, não, você tava falando sério. Eu achei fantástico aquilo. Música a todo momento, caixa de som alta. E você, olha, eu quero ficar em silêncio. Silêncio é ouro. Fone, ouve sozinho. Não dá, querido. Não, cada um põe seu fone. Exato. Não, porque isso para mim é uma bandeira. Tem uma coisa também, eu sempre fui meio assim. Mas tem uma coisa que dizem que na menopausa você tem mais sensibilidades sensoriais. A luz, a som. Bom, se eu já tinha esse problema, agora eu tenho mais ainda. Então, assim, você vai por exemplo, esse lugar aí era Metista do Sul, era uma cidade que tem, lá do Rio Grande do Sul, que tem essa coisa das pedras. Um lugar lindo, mato e tal. E aí tinha na frente do lugar onde estava ficando um negócio de piscina e tal. E tinha caixas de som espalhadas por tudo, tocando uma música. Eu não vou falar, porque cada um tem seu gosto, mas era uma música péssima, em altos, sabe? Se eu pusesse um negócio, eu não tinha como não escutar aquilo. E aquilo viralizou de um jeito. Esse vídeo aí viralizou muito. Todo mundo já sentiu isso. É muito desagradável as pessoas acharem que pode mandar no som de todo mundo. Não, você vai na academia, tem aquilo. Eu falo, gente, tá tão alto. Vocês vão me dar um Red Bull e um whisky? Ai, falei uma marca aqui. Porque parece uma balada.
E eu não consigo, não, eu quero ouvir o negócio que eu tô ouvindo aqui no YouTube, ou eu não quero ouvir, não consigo, porque tá muito alto. Aí eu vou lá, eu sou chata, velha chata. Dá pra você abaixar um pouquinho? Ai, não dá, porque não sei o que. Aí você entra numa loja, você quer comprar um negócio. Eles dizem que não, que isso é bom, que a pessoa fica empolgada. Eu falo, não, meu amor, eu tô indo embora. Eu ia comprar, mas eu não tô aguentando essa música. Dessa altura, esse tipo de música, porque é tipo, geralmente, essa coisa eletrônica. Tem loja que põe um tipo de perfume. Pra você entrar. Eu acho bom. Não, perfume ainda vai. Mas desculpa, pera um pouquinho. Tem gente que pode estuda. Gostar do perfume ou não gostar do perfume. Você não quer mandar na atmosfera inteira do cheiro que o cara vai sentir. Que isso cria... neurociência, vamos estudar isso. Você fica viciado naquele cheiro. Você entra já... A gente teve um especialista em música aqui, a gente fez uma pergunta de $1 milhão para ele. Por que música boa, música requintada, as pessoas ouvem baixinho e música ruim, entre aspas, tem que ouvir alto? Eu não sei, porque olha só, Fernando, eu acho assim, a pessoa não é, por exemplo, obrigada a gostar de música clássica. Ela pode não gostar de música, sei lá, que muita gente diz que é boa. Com caixa de som altona? Então, a pessoa pode não gostar de Frank pode Sinatra. Gostar do que ela quiser. O problema é que é uma ditadura, é uma coisa que impinge, você não tem opção. Impõe as pessoas. Mesmo que eu coloque, eu não consigo não ouvir. Então, é só... em tudo. Esses dias eu tava lá em Torres, na praia lá que eu vou, que a minha mãe mora. E eu fui no prédio novo da minha amiga, a gente foi na academia, e eu entrei no prédio e tinha uma música tocando. Eu falei, ô, Anny, o que é isso? Ela falou, não, aqui é assim, fica tocando o tempo inteiro, eu adoro. Eu falei, como assim? Só nos apartamentos não toca. Em todos os outros ambientes comuns, toca uma playlist eterna que todo... Eu detesto isso aí. Gente, tem que ter uma lei isso aí, tem que ser um negócio que... Porque não tá certo. Nas praias do litoral de São Paulo é proibido ter caixa de som. E tem que ser. Isso é outra coisa. Se tiver caixa de som, alto ou baixo, ligada, vai tomar. Claro. Então, vai tomar. Não é uma questão... Não importa, isso não tem gosto musical estabelecido, é caixa ligada. Pois é. Então... você já sabe que som que vai tocar na caixa. Gosto não se discute, se lamenta. Cada um tem seu gosto. O problema é esse, é que eu não sou obrigada a ouvir a sua música. Você ouve a sua, eu ouvo a minha, como diz aquele negócio de Belo Horizonte, e pronto. Boa. Então, o que eu quis dizer aquela hora é que hoje é tão fácil cada um ter o seu próprio foninho. Você ouve o que você quiser no seu foninho. E não incomoda ninguém. Põe o teu, ouve o que você quiser. Gente, não tem nada... Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser alto, baixo. O problema é seu. E acabou. Tem nada de elitismo isso aí, não. E é um problema de saúde mental. Porque é poluição, não é música, é poluição sonora. Você... Eu grito pra caramba, né, gente? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Ô, Ângela, você participou, assim, sua trajetória no teatro tem tantos nomes legais, tem tanta gente legal, Cacá Rossé, Gabriel Vilela. Fez Paiubu? Mário Bortolotto. Paiubu, que legal, foi assistir na FAAP. O Ubu, Folias Físicas e Patafísicas. Mas pera, é que assim, o Ubu teve várias encarnações. Teve várias encarnações. E eu participei de uma que teve apresentação no Centro Cultural Vergueiro e depois nós fomos para a Alemanha. Sendo que lá, a gente estava falando do problema do meu pé, mas é na minha cabeça agora, eu despenquei de uma corda de 4 metros. Porque você subia na corda, botava o pé, a estafa, e girava na luz negra, porque eu fazia circo, não era bailarina, então eu tenho essa habilidade. E aí eu estiquei a ponta do pé, saiu da estafa, que é um anel que pegava assim, e aí eu despenquei de ponta cabeça, lá de cima, me estatelei no chão. E o cara do circo, meu Deus, o Zé, querido, que tinha escola de circo picadeiro aqui em São Paulo, ele olhou pra mim e falou, tá bem? Sobe e faz de novo, pra não ficar com medo. Então, já tem algum problema que eu despenquei lá de cima. Aí você subiu. Ele tem problema e você também. Não é? Os dois, né? Enfim, aí a gente foi pra Alemanha, e aí na Alemanha tinha um negócio de fogo, né? De cuspir fogo. E eu era novata nessa coisa do fogo. Porque o Cacá Rossetti me ligou e falou, você é bailarina, né? Você aprende a fazer corda indiana, corda de circo, em 20 dias? Eu falei, claro que eu aprendo! Cuspir fogo, pirofagia, claro, sim, papapá. Aí eu lembro que eu era com a Rosi Campos. Xaxá, Rosi Campos, turma lá, Gerson de Abreu. E aí eu entrava num número com a boca cheia de querosene. Né? Pulando e tal. E depois a gente fazia o número de fogo. Só que eu entrei assim, ó. E aí eu acabei botando fogo. Tinha um negócio no circo, lá em Kassel, na Alemanha.
que tinha umas barbelinhas lá. Eu sei que entrou fogo, começou a pegar fogo no cenário, entrou os bombeiros. Ou seja, eu só aprontei nesse pouco tempo que eu fiquei. Eu ia te perguntar sobre isso. Tanta gente bacana que acabou te moldando de uma forma e hoje você também se relaciona com uma comédia, não que tudo isso tenha sido comédia, mas um jeito mais comportado de fazer rir, né? Você também vem de um lugar onde tem grandes comediantes. O Rio Grande do Sul tem uma tradição de comédia muito forte também. O Ceará mais, né? Mas o Rio Grande do Sul no teatro, o Rio Grande do Sul de escritores também, né? O Ceará, os comediantes mais, né? O Veríssimo, por exemplo, né? O Veríssimo, o analista de Bagé, né? Moacir Scliar. Né? Eu sempre confundo ele com outro, mas como é que você se coloca nessa posição hoje, né? Assim, o comediante é um bufão, né? O cara que conta as verdades, né? O único, né, que pode falar as verdades pro rei sem ser falar, morto. Né? Não, assim, eu acho que eu nasci palhaça. Inclusive, eu nasci no dia 10 de dezembro, que além de ser o Dia Internacional dos Direitos Humanos, também é o Dia do Palhaço. E eu brinco que eu vim a caráter, porque eu vim careca, com a cara pintada de vermelho e mertiolate, né? Você sabe o que é mertiolate, o negócio é ficar toda vermelha, um desinfetante, basicamente. E com a roupa virada do avesso, praticamente uma palhacinha, né? Então não tinha como, nasci para ser palhaça. E eu tenho essa coisa da velocidade, do destrambelhamento, né? Da curiosidade. Então tem essa coisa da comédia, né? Que a comédia tem muito a ver com o ritmo. Então eu já meio que nasci assim. Tanto que a primeira vez meu primeiro stand-up foi com 7 anos, quando eu fui me apresentar com piano, com estudar piano. E tinha que falar sobre a vida de Johann Sebastian Bach. E as pessoas começaram a rir. Meu pai morto de vergonha, né? Porque o meu jeito, não tinha nada de engraçado na vida do homem, mas enfim. E eu me lembro que ali acho que foi a primeira vez que eu senti como é bom as pessoas rirem de você. Tem gente que não gosta, né? Eu adoro que riam de mim, assim. O rir com você. Melhor ainda, a serotonina, né? Que o rir faz isso, né? Todo mundo... melhora a serotonina, né? Fica todo mundo mais feliz, rindo junto, né? Rir é muita conexão sempre. E como é que você descobriu que você era atriz? Porque você foi pro balé primeiro. A minha primeira experiência, né, como comediante foi aí com 7 anos, né? O meu primeiro stand-up. Hoje em dia eu entendo. Minha mãe e meu pai me colocaram em tudo que era coisa de arte, né? Pintura, teatro, dança. Dança sempre foi a coisa que eu mais gostei, assim. E aí, depois, quando eu tinha lá uma certa idade, para ir para a faculdade, aí eu queria fazer dança na Bahia, que era o único lugar que tinha faculdade de dança na época. E aí meu pai falou, como assim? Você vai ser artista? Eles me prepararam para ser artista e depois ele queria que eu fosse diplomata, né? Não sabia a filha que ele tinha. Enfim, deu tudo errado nos planos de papai. E aí, eu fui... Aí, negócio de dança lá no Sul. E aí, comecei a fazer teatro no Sul com um grupo de criação e direção coletiva. Porque nessa época, Asdrubal trouxe o trombone, aquele grupo carioca. Regina Casé, o Evandro, o Luiz Fernando Guimarães, o Hamilton Vaz Pereira, que era meio responsável, né? Eles começaram a fazer esse tipo de teatro mais cotidiano, mais informal, né? Acho que quando eu tinha acho que 16, 17 anos, eu vi assim, eu falei, nossa, que uma coisa, era a Regina Casé, batendo bolo, era maravilhoso. Aquilo. Você chegou a ver? Trate-Milhão, tô falando da primeira peça, Trate-Milhão. Depois, mas primeiro era quando Trate-Milhão. Eles fizeram o maior sucesso com Trate-Milhão, eles andavam pelo Brasil inteiro se apresentando e fazendo oficinas. Então, eles acabaram criando vários grupos, porque assim, nós assistimos, e aí a gente resolveu criar, fizemos oficina, e a partir dali nos conhecemos, vamos criar um grupo, e a partir dali saiu em vários lugares do Brasil, eu sei que isso aconteceu, um grupo alternativo de direção e criação coletiva. Lá tinha um grupo que fez uma peça muito famosa no Rio Grande do Sul, Bailei na Curva. Vem meio dali, porque né? O Júlio Conte, que era na época, ainda não, mas a Patrícia Secato, que foi uma das fundadoras desse grupo que eu estava, depois veio a ser esposa do Júlio e tudo. A filha deles, a Catarina Conte, está aqui em São Paulo. Você vê como as coisas vão se multiplicando. A semente que o grupo, o Asdrubal trouxe o trombone, plantou, assim, né? E assim como eu, de repente, plantei em muitas meninas de virarem jornalistas,
Então, isso é uma coisa que a arte... Por isso que eu falo que a arte é conexão. A gente não tem dimensão da onde vai. do alcance das sementes. Né? A gente não tem dimensão. Não tem dimensão. Você joga e o vento leva. Elas estão indo. Uma vez eu estava no deserto do Atacama e tinha uma menina... Não sei se ela... Bom, ela era lá... Não era brasileira. E ela estava com um livro do Eduardo Bueno. E é quando ela descobriu Peninha, que também é meu conhecido daquelas épocas. É da trupe gaúcha, né? Na época ele era Peninha, agora ele é Eduardo Bueno. E aí ela veio mostrar, ela falou assim: eu achei. Era o único livro, acho que ela tinha lido na vida. Eu sei que aquele livro, acho que era um dos primeiros daquela coleção que ele começou a fazer da história do Brasil. E ela apaixonada, ela descobriu que a gente era brasileiro, veio falar: olha, eu tenho esse livro aqui. E era uma pessoa assim, não tinha posse, mas aquele livro foi parar lá no deserto do Atacama. Como que pode ser uma coisa dessa? Que bacana, né? É muito legal isso, né? Uma das coisas bonitas de ser artista. Numa época onde não existia tanta conexão. Sim. Hoje a gente... mas existia muita informação. Hoje a gente tem menos informação e mais conexão. E a gente se confunde, achando que a conexão está ligada com a informação. Nem sempre é possível fazer essa associação, né? Hoje está todo mundo conectado. É outra coisa, é outra história. Né? E a partir disso, como é que você entendeu esse salto de ser uma mulher que fala para seus pares, para suas iguais, para suas respectivas questão. Mulheres aí? Porque, assim, eu já fiz muita... comediante, assim, majoritariamente, os meus trabalhos foram com comédia mesmo. Mas eu sempre fui aquela metida intelectual, assim. Eu sempre gostei desde pequena, assim. Eu li tudo do Monteiro Lobato, tudo do Machado de Assis, tudo. Mas, enfim, eu lia um livro por semana, assim, né? Minha mãe, professora de gramática e português. Então, eu trago comigo essa coisa da imaginação, do conhecimento, da palavra e tal. Então, mesmo quando os stand-ups que eu fiz, ou os sketches que eu criei, né? Os personagens... Eu sempre buscava, assim, colocar alguma coisa de conhecimento ali, não ser uma coisa muito rasteira, muito supérflua, né? O Mansfield dizia, o Marcelo Mansfield, né? Ele falava assim: a Ângela faz umas piadas dinamarquesas que ninguém ri. Porque, por exemplo, eu criei um personagem que as pessoas amavam muito, assim, que era a letra I. Que a letra I, ela decidiu ir embora do alfabeto porque ela se sentia injustiçada, porque ela era a única do alfabeto que tinha que carregar a bolinha. E eu fazia uma piada com hiato, né? Que é uma coisa gramatical, assim. E, então... Tinha que ter mãe professora de gramática, pra entender. Pois é. Eu falo, agora eu não lembro, mas eu cheguei a fazer até no Jô depois a gente... E era muito legal o texto. Eu recebia muitos elogios por conta do texto. E eu lembro que uma vez um cara que eu fui casada, ele falou assim: por que você não faz uma piada, tipo, sei lá, corintiano é pobre, sabe? Assim, tipo, não faz uma piada que... E eu falei: porque eu acho que isso é meio óbvio, assim. Não que eu diga que... Não que eu ache... Os corintianos, por favor, não cancelem ela. Ela tá só dando um exemplo. Não fui eu que falei isso, tá, ela gente? Tá foi brincando. o cara que eu... Então, não faz esse corte. Mas, enfim, você achou simplório? Achou isso? É meio básico, mas meio todo mundo, é muito fácil de você falar um palavrão e todo mundo rir, sabe? Não que não seja maravilhoso provocar esse riso através do palavrão, que também é maravilhoso. Mas eu queria fazer uma coisa mais... O stand-up é muito escatológico e autodepreciativo. Não, eu estou dizendo atualmente, muitas vezes, né? Você vê pessoas falando de escatologia e autodepreciação. Eu sou ferrado, eu fiz isso, coitado, eu escorreguei, eu caí, eu me ferrei. Mas isso acho que é um pouco característica de uma linha de stand-up. Tem vários tipos de stand-up. Falar de si mesmo. E mal, e se destratar. E se incorporar a desqualificação. Isso é uma teoria de forma de fazer stand-up. Tem vários Agora, é fato que tem uma hora que fica uma escatologia que... eu nunca gostei. Não sei se eu acho muito legal. Eu nunca gostei desse tipo de... Mas tudo bem, a gente também é um pouco mais velho. Também a gente tem algumas travas. Mas a molecada acha divertido. O que eu acho que agora, na minha idade, eu não tenho vontade de fazer uma coisa assim por fazer. Por exemplo, esse trabalho, que é um stand-up, A Comédia da Puberdade e a Menopausa. É um monólogo, é uma palestra show, seja lá o que for. Porque eu coloco muitas questões ali sobre direitos reprodutivos, sobre feminismo. É mais que um stand-up, não desqualificando o stand-up. Não, é que como sou só eu falando, nem é assim... Não tem cenografia, por exemplo? Tem uma mesa, tem uma cadeira, mas enfim, é isso, é um monólogo, um stand-up, uma palestra, um solo, é uma mistura de tudo isso.
E então eu falo de coisas mais sérias no meio, porque assim, e as pessoas vêm me dizer justamente isso. Pô, que legal, sabe, tipo, não é ensinar nem aprender, mas de repente as pessoas vão lá para se divertir e saem com alguma coisa. Algum dado a mais, ou uma reflexão, tem uma que é diversão e reflexão. Uma palavra muito usada que está na moda chama-se letramento. Né? Exatamente. Talvez falte esse letramento para entender essa condição feminina, direitos reprodutivos, a condição até de tratar minorias. Né? A questão por exemplo, da educação sexual nas escolas, como é importante, porque as pessoas acham que a educação sexual é ensinar a transar. Né? É uma ignorância absurda. Então, transar os caras aprendem sozinho, não tem problema. Exatamente. Ninguém tem que aprender a usar camisinha, né? E saber como é que mexe numa mulher também é bom, né? Daí Por o isso mapa. que tem o mapa da mina, que entra aquela vulva. É muito engraçado, porque tem uns que realmente é hilário, né? Porque daí é pra pagar o mico mesmo, né? Por isso que eu te falei, falta muito pra gente aprender, entre outras coisas, né? A gente, eu acho que patina ainda na relação com as mulheres. Ainda mais nós, da nossa geração. Eu mesmo não sabia muitas coisas sobre mim mesma, né? Sobre por exemplo, sobre a minha vulva. Não sabia muitas coisas. Aprendi estudando isso, O que né? tem lá que a gente mais erra? É o clitóris, né? É o clitóris que eu brinco, né? Aquele sujeito, né? Que é difícil, deve ser difícil, não sei. Não, mas tem umas coisas que... Agora existe também uma insegurança muito grande, que para os homens, né, do lado de cá do balcão, né, esse acesso à pornografia de um jeito completamente absurdo, de quantidade, de exposição, traz algumas complicações muito grandes no próprio relacionamento. Eu imagino que sim, porque por exemplo, eu sou de uma época em que os meninos eram iniciados com prostitutas, né? Eles, na minha época era assim, né? O pai levava o filho para um lugar lá e papapá. Eu não sei, eu não tenho filhos, então assim, mas às vezes eu penso porque assim, a pornografia às vezes tem ali mulheres que são bonecas praticamente, né? Porque às vezes tem de tudo, né? Mas assim, se o menino é iniciado ali com uma mulher que tem aquele negócio que chama, que é scratch, não sei como é que quando você goza e sai água. Isso. Ou que é uma mulher que geme, que não sei o quê, ou belíssima, que não tem um pelo no corpo. Aí, de repente, ele vai se relacionar com uma mulher de verdade, que eu digo assim, com uma mulher normal, e aí ela não ela não tem, ela tem lá uns probleminhas, tem gordurinha, tem celulite, e ele fala, cadê aquela, né? Não sei, eu tô aí pirando. Detalhe, né? Um detalhe, que é um mundo irreal. A dificuldade do próprio relacionamento. O uso de remédio para conter a disfunção, para tratar a disfunção erétil em pessoas jovens, porque existe uma insegurança muito grande de bancar essa confiança, de ter esse papel exemplar, né, que o homem se exige. Aí entra a questão do machismo mesmo, né, que o cara tem que ser super, não sei muita história para contar, muita história para discutir, né? Ixi, Maria, por isso que é bom a educação sexual, por isso que é bom as mulheres estarem informadas, os homens. Mas tem o outro lado da moeda, sabe, Angela? Por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos. Não ter tabu, né? Falar... Os homens não falam sobre isso, Doc. Quanto é que a gente fala? Depende, de 16 anos. Talvez a geração de vocês não. Os amigos do meu filho, os meninos de 16, 17, 18, 15, eles não querem iniciar a vida sexual deles com uma prostituta. Num bordel. Eles não querem. Não, isso não precisa mais, gente. Não é que não precisa mais. Eles acham, idealizam e querem... Eles começam a namorar mais cedo. Tá lindo. E aí eles namoram, e aí eles ficam na casa da menina ou na casa dele, mas dentro do quarto dele. Não tem mais aquela coisa de assim, motel, espelho no teto. É porque não, até tal, você pode sabe? até ter. Não, tem, mas o que eu tô querendo dizer assim, a meninada não objetiva isso. É porque não é mais tabu virgindade. Não é mais, na minha época, pra perder que a gente falava até assim, perder a virgindade, né? Não era ter a primeira relação sexual. Nossa, pra mim era uma questão. Isso eu tinha eu tinha 18 anos. Porque a maioria das minhas amigas já tinham tido a primeira relação sexual e eu tava ali ainda, né, me segurando pro grande evento, que no fim foi horrível. Como geralmente era na nossa época, né? Mas agora não, agora os meninos sabem, as meninas sabem. Às vezes é na própria casa dos pais. É ótimo isso. Parabéns, isso é uma grande evolução. Não é mais tabu, não é mais desafio. Ainda é tabu e desafio.
Ainda é. Ainda é, mas não é da mesma maneira que era na nossa Mas época. não é preconceito. Ainda É tabu, desafio a questão do como é que faz, como é que eu mexo, se eu gosto, Sim, eu não mas gosto. ainda Mas é não tem o carregado preconceito. de insegurança, ainda Claro, é por carregado isso, porque é claro. uma coisa nova. Mas você não mas acha? Então tem não é uma preconceito. coisa que... Na minha época, eu me senti uma puta depois que eu tive a minha primeira relação sexual. Né? Porque, imagina, por exemplo, minha mãe não ficou sabendo, eu não sabia nada. Então, era assim, era tabu, era um super preconceito. Como eu me meti no movimento estudantil, era 79, que até era a formação do PT na Faculdade de Direito, na PUC, e era meio assim, uma militante ser virgem, era meio, não combinava, sabe? Então, eu li... como é que é? Não sei, eu li Engels, eu li Combate Sexual da Juventude do Reich. Eu fiz todo um letramento bibliográfico para dar pela primeira vez. Foi basicamente isso. E foi horrível. Agora, nós estamos em 2025, você faz uma peça que provoca diálogos interessantes e você chama alguns homens para descobrirem um mapa da mina, que nada mais é do que a descoberta desse ponto de muito... O que é a uretra, cadê o clitóris, grandes lábios, pequenos lábios. E eles não sabem? Muitos não, a grande maioria não. E você não acha que isso de fato é preocupante? Até o Suplicy foi. Você chamou ele lá em cima? Ele quis ir. Suplicy é uma figura, né? Ele foi ótimo, ele sabia. Ele sabia tudo? Ele sabia. Bom, também ele foi casado, foi né? com a Marta Foi Suplicy, casado com que a Marta. escreveu um livro sobre sexo. Que Aliás, onde eu aprendi que era tudo. Ela era revolucionário. sexóloga da TV Então, Mulher. gente, olha como Se era não revolucionário soubesse, tudo isso. Olha Outro como que a deve gente... saber é o menino Supla. Aponta direitinho lá. Mamãe ensinou, Mas você não acha que é preocupante, não? Que os homens... Eu não sei eu tenho dúvidas se eu sei de... O Doc é médico, aí não conta, mas eu tenho dúvidas, assim. É que também... Se eu sei. Que essa coisa, a gente tá falando assim, uma coisa meio genital, né? Que sexo, mas relacionar, sexo não é só genital isso. também. Mas tem tudo... Mas é muito mais do que genital, na verdade. Mas é também, na verdade, né, é uma maneira até cômica de você dizer que o homem não conhece a mulher. Na verdade, não é exatamente a anatomia que interessa. Mas é isso. Mas o homem não só não conhece, como ele também não fala sobre grandes problemas. O que eu estava dizendo, o homem não comenta, ele não comenta entre eles não comentam, nós não comentamos, sobre nossas brochadas, sobre nossos fracassos. Que brochada. Então, não sei. Não, mas as próprias mulheres, como eu te disse, Isso eu acho um fim do mundo a gente não poder falar sobre isso. É machismo, né? Patriarcado, o cara tem que ser poderoso, o cara não pode errar, não pode chorar. E aí não vai saber onde é o clitóris. Você sabe que tem uma meninada jovem? Machismo, misoginia, tudo isso é horrível pra vocês, é horrível pra todo mundo, né? É horrível pra todo mundo. É um jogo de perde-perde, né? Todo mundo perde. Perde. Claro, os homens morrem mais com o machismo, né? Matam e morrem também. Mais. Matam e morrem. Morrem mais cedo. Tem moleque que não consegue lidar com essa... Porque, assim, talvez nem toda mulher consiga se pôr no lugar de um homem, mas na hora que ele tá lá, imagina você tá num dia, hoje eu não tô muito bem, sabe? Hoje eu não tô... Você poderia falar. Sim, eu sei que eu poderia, mas dentro daquele contexto, então tem a molecada que para não saber lidar com isso, porque tem o jogador mais velho, ele sabe pisar na bola, catimbar o jogo, passar a bola. A bola que corre, não é entendeu? ele. Porque ele sabe conseguir driblar essa situação. Mas a molecada toma remédio e aí vira uma potência infinita. Só que ele também não vai saber aprender a lidar com a decepção, com o fato de eventualmente não dar certo, o fato de você ter uma noite que não é tão boa. Eu acho que isso faz parte do crescimento da pessoa como um todo, entendeu? E tem essa coisa também que acham, né, que pau duro é tudo, né, que penetração é tudo, né? Então isso tudo faz parte do machismo, de você avançar, invadir, né? E se você aprender mais com as mulheres, você vai talvez fazer menos guerras, vai morrer menos, você vai lutar menos. E você vai saber, por exemplo, conversar, você vai saber mexer na vulva de uma mulher, né? Você vai saber passar a mão no corpo dela, você não vai querer ir lá e ficar fuque, virar um espancador de útero, né? Que é o que muitos homens fazem. Então e as próprias mulheres também não sabem do corpo delas. Por isso que é tão importante a informação correta, por isso que é importante a educação sexual, porque daí
A gente se conhece, a gente, homens e mulheres, enfim. E tem um componente interessante aí que você coloca também nesse bojo, nesse caldo cultural tão interessante, que é a sua idade. Você fala todo o tempo, eu tenho 62 anos, eu tenho autoridade para isso. 3? Como é que você vê esse passar do tempo? Tem uma informação de que você se sente velha desde os 25 anos de idade aos 63? Como é que você se sente? Eu tô uma hiper idosa, né, agora. Eu me sinto como é que chama? Matusalênica. Não, eu sou muito vaidosa, né? Sempre fui. E aí, acho que é uma coisa da minha mãe. Minha mãe é super vaidosa, minha mãe tem 87. Eu chego lá, ela, minha filha, arruma esse cabelo. Minha mãe tá sempre arrumando. Minha filha, põe um brinco. Minha filha, não sei o quê. E eu sou muito esculhambada, né? Mas enfim. Mas sou vaidosa, assim, com a minha alimentação, com a questão de exercício, que eu sempre fiz e tal. Com dormir bem, com não beber e tal. E eu esqueci que você me perguntou. Você tá falando da idade. Da idade? Ah, que eu me sinto velha. Então, assim, desde os 25. Então, essa coisa da pressão estética, como eu fui bailarina, o espelho, sempre, você nunca estava magra o suficiente. Você nunca tá, né? Principalmente como era antes, como que a dança era rigorosa nesse. Tinha academias, não. Companhias. Escolas, né? Companhias que você tinha que se pesar antes de entrar, companhias profissionais. Então, assim, tinha uma coisa da magreza e tal, que gerava muito essa questão de transtornos alimentares. Então, era isso. Não sei como é que chama o termo hoje em dia, mas é distúrbios de imagem, distúrbios alimentares, aí anorexia, bulimia, tudo isso. Então, eu nunca estive satisfeita, assim, com o meu corpo, né? Então, claro que com a idade você vai... Mas eu ainda sou uma mulher que tenho questões... Essa coisa de dieta, né? De tudo isso que se exigem das mulheres. Parece que agora, inclusive, está voltando muito essa coisa da magreza. Eu tenho visto esses desfiles. Agora, de novo, tá essa coisa só de mulher muito, muito, muito magra. E tem uma coisa histórica nisso, né? Se você for ver os pezinhos de lótus, que as chinesas tinham que ter os pezinhos pequenininhos. Aí tinha coisa do espartilho. Isso tudo é tortura. Que as mulheres não respiravam. E nas redes sociais? Aquelas girafa, mulher girafa. Então, assim, a gente vê que isso é uma coisa que não é de agora. Sempre o corpo da mulher... Eu falo, todo mundo fala que é um espaço público. O corpo da mulher é para todo mundo analisar, julgar, elogiar, criticar, abusar, invadir... Então, assim, é por isso que essa coisa é meu corpo, minhas regras, não é não, só o sim quer dizer que eu estou afim. Porque o nosso corpo sempre foi de todo mundo. Então, por isso que você tem que conhecer seu corpo, por isso que você tem que saber seus limites, essa coisa da pressão estética, né? Tem que cuidar, isso que você ia falar das redes sociais, a comparação. Da idade, a comparação. É horrível, hoje existe, olha só, né, a gente sempre fala sobre isso aqui, a indústria de cosméticos, ela ainda não entendeu direito esse envelhecimento da nossa população. Existe um creme que se chama anti-idade. Como se fosse possível lutar contra... Porque... Não, se fosse... Primeiro existe, claro. E se fosse bom, para que lutar contra a idade? É a idade. Não tem como. A partir do momento que você nasce, você começa a velhar, né? Você começa a... não é? Claro. Como nasceu, já começa a contar ali o relógio. E a coisa vai piorando, né? Mas por que você se considera velha desde os 25? Porque eu tava falando dessa coisa da vaidade, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, guarda suas fotos, né? A mãe de uma amiga falava assim, porque a gente olha uma foto agora, a gente fala, meu Deus, olha como eu tô, né? Da perspectiva da vaidade, da pele, da ruga, da celulite, da flacidez. Daqui a 20 anos, eu vou olhar essa foto de agora 60, mas por que eu reclamava disso? Olha como eu tava, né? Então, tem que ter uma sabedoria pra gente aceitar. Eu vi um dia você falando que, quando te chamaram de senhora, né? Você foi com a barriguinha de fora, na academia. Isso eu conto na peça, que porque assim, a gente tem essa coisa do marcador, né? A gente sabe quando a gente vira mocinha, né? Que é a menstruação. E quando é que a gente vira velhinha? Né? Quando que tem essa chave que muda? Então, basicamente, é quando chamam de senhora, né? Que eu lembro que me chamaram de senhora, eu estava na academia e eu estava, acho que estava fazendo assim, e aí um cara, assim, que era bem mais jovem, assim, meio interessante, começou a chegar perto, eu falei, estou batendo um bolão. E aí ele falou assim, eu posso revezar o aparelho com a senhora?
Aí aquilo ribombou na minha cabeça, assim. Eu falei, não, claro, pode, saí andando. Então, ó, a partir daqui... Uma vez também eu tava num show do Black Sabbath. Eu fui sozinha, né? E aí eu tava na arquibancada e eu tava mexendo no Zap. Parênteses. Foi no show do Black Sabbath sozinha. Foi. Garra, guerreira. Não, o Black Sabbath falar que é sempre a última turnê, né? Então vamos à última turnê. Nunca é, né? Aí eu tava ali e aí uns moleques atrás de mim falaram: mano, olha o tamanho das letras do Zap da tia. Juro por Deus. E eu ouvi. Aí eu olhei assim, eu falei: a tua hora vai chegar, moleque. É bom dizer assim também, se você tiver sorte, você vai chegar nesse ponto, meu filho. A gente conta aqui a história. Eu brinco muito com essa coisa de envelhecimento. Já ofereceram um lugar pro Fernando, pra mim. O senhor quer sentar? Claro. Nossa, quero morrer, né? É que a gente envelhece pros outros. Eu continuo me achando com 17 anos. Mas assim, é óbvio que um menino de 6 anos, não precisa tanto, né? Mas quando eu fiz a carinha de anjo, o que fazia meu filho... o Gabriel Miller, que hoje acho que tá com, sei lá quantos, 20. Ele tinha 6 na época. E eu tinha a idade de ser a avó dele. Eu fazia mãe dele, né, na novela. E ele me virava e mexia, ele falava umas coisas pra mim que eu falava, claro, eu tinha quantos, gente? 50? E ele 6, né? É muito legal isso, né? Da idade que você se sente. Porque a gente não se sente com a idade que tem, né? É que também, onde é que está um banco de imagens que fala, ó, que 63 anos você é assim? Porque tem um recorte social, tem um recorte econômico, dependendo da vida que eu tive. Eu tenho mulheres de 63 anos que estão parecendo com 40, que estão, assim, com um jeito, uma coisa muito melhor, se a gente for, né, dessa perspectiva do que eu. E tem mulheres da minha idade que estão parecendo muito mais. Porque elas não tiveram... Eu já fiz plástica, por exemplo, no rosto. Eu uso creme, eu gasto com dermatologista, com alimentação legal, eu faço exercício. Então, cada pessoa tem... O ideal é você... Isso é uma coisa temporal também, né, Ângela? Quer dizer, quando nós éramos os jovenzinhos, uma mulher de 60 era vovó. E hoje, uma mulher de 60 está aí, como você está, e outras tantas que estão... É que estamos vivendo mais tempo, né? Então, uma mulher de 50 melhor, anos, né? Ela vai poder viver até os quase 100. Né? Isso é muito bom, né? A minha mãe esses dias falou, eu não quero viver até 100, não. Minha mãe tem 87. Ela falou, minha avó morreu com 101 anos. Ai, não, minha filha, eu não quero viver 101 anos. Falei, tá bom. E você se vê para frente trabalhando, produzindo, porque existe um brilho, né, em tudo que você fala, que esse sim não tem idade. Esse é quase que... Pulsão de vida, né? Uma pulsão de vida, né? De conhecimento também. De conhecimento eu gosto também, muito de né? estudar, assim. Olha, eu acho que eu já trabalho muito menos do que eu gostaria, né? Eu gostaria porque eu já tive épocas que eu trabalhei muito mais, né? Então, tem uma questão da carreira, desse tipo de carreira também. Acho que não tem a ver só com a idade, né? De demanda. Tem a ver com o Brasil também, né? A gente mora num país que não é fácil, né? Então, trabalhar com arte no Brasil, assim, é muito difícil. Tem muitas amigas que não estão mais, começaram comigo e não estão. Tipo assim, a carreira as abandonou de uma certa maneira. Eu sempre acho que a culpa é da gente, assim. Então, assim, se eu não tô onde eu imaginaria que eu poderia estar por conta do meu talento, alguma coisa eu fiz errado, né? Mas tem todas as condições do país e tem a questão da sorte. Às vezes você tá ali, né? Alguém te vê. Tem muita sorte na nossa carreira, né? Não é só talento. Então, assim, eu já trabalhei... Tinha épocas que eu dirigia, eu fazia peça. Como eu falei para vocês, né? Nessa época aí, não sei quando foi, lá do início do Terceira, eu estava fazendo uma peça que eu tinha escrito. Eu estava fazendo uma peça com o Daniel Boaventura e a Suzy Rego, que era uma coisa do Nelson Rodrigues. E estava fazendo o Hotel Lancaster do Bortolotto. Eu estava com 3 peças, assim. Então, tanto que eu não poderia assumir o Terça Insana. Tinha épocas que eu andava com cronômetro, era uma agenda enlouquecida. Não, acho que tem um pouco a ver também, porque às vezes tem uma época que você trabalha mais, depois você vai ficando mais velho. Natural, né? Natural. Mas isso não é regra, né? O fato de você escrever... Niemeyer não trabalhou até... O fato de você escrever e se dirigir... O fato de você escrever o roteiro e se dirigir, por exemplo, como está sendo nessa peça, te dá uma vantagem também, aquela que tem que ser escolhida, por exemplo?
Não, claro, eu acho que isso eu aprendi desde sempre, assim. Desde quando eu era pequenininha, lá, desde que no colégio, eu inventava eventos, eu criava peça de teatro. Então, eu sempre gostei de escrever, de criar coisas, e isso seguiu para sempre. E aí eu percebi que em algum momento eu falei assim: bom, eu queria tanto fazer esse personagem no teatro, mas não me chamam. Então eu fazia, eu escrevia. Eu fiz uma peça que chamava no início Por Água Abaixo, depois virou O Barril. Que era eu dentro de um barril aberto em cima e embaixo, tem até um livro, 2 janelas laterais, e eu me baseei numa foto que eu vi de uma mulher que em 1901 se atirou nas cataratas do Niágara em busca de promoção. Ela era uma professora de dança aposentada, Annie Taylor, essa mulher existiu. E ela estava sem grana, morreu o marido, e aí muitas pessoas se atiravam nas cataratas do Niágara em containers. Era meio um esporte radical da época, lá em 1901. E aí ela sobreviveu à queda, foram 3 segundos. Depois eu fiquei sabendo várias coisas que eu nem tinha sabido, porque eu só via a foto. Ela se atirou dentro do barril com um gato, sobreviveu, vendeu fotos, que era a publicidade da época, e agora também, né, sei lá. E aí viveu mais um tempo. E eu achei muito interessante essa história dessa mulher, da Annie Taylor. Eu vi numa revista, era da Varig, gente, revista Ícaro. Enfim, acho que até era o Mulaert que editava essa revista. Bom, aí eu vi aquela foto e criei um monólogo que chamava-se Por Água Abaixo, porque no final essa mulher ia se atirar. O final era... Ela estava na beira... Então a peça se passava toda na beira de uma cachoeira. Só que assim, o texto era todo meu e não tinha nada da Annie Taylor, né? Era a história... Porque eu gostei daquela história do barril. Livre Você usou como mote. Você usou como mote e criou. E eu ficava dentro e iniciava, assim... Foi direção da Vivian Bucupi, com os braços e as pernas. Então a impressão que dava era que eu estava nua. E não, eu tava com super vestidão, um tecidão, assim, que se transformava em várias coisas. O próprio barril criava várias imagens, era muito lúdico, assim. E eu brincava que era o Kama Sutra do barril, porque eu fazia 45 posições naquele barril. E eu fiquei 16 anos com essa peça, eu viajei pelo Brasil inteiro e também fui num festival internacional para Miami, eu fiz em inglês. Então, assim, as coisas que deu muito certo, um texto que eu criei. Enfim, a direção era da Vivian, mas era muito autoral. Personagem famoso do barril também, do Beckett, no Fim de Jogo. Mas não era barril, ele ficava enterrado, né? A Grace Janoucas até fez. Que aí, não é? Que daí no final ficava só o olho. Acho que é essa peça. Ele morava ali, nesse lugar ali, né? Quando eu fiz essa peça, porque eu sempre gostei de conversar com as pessoas no final da peça. A peça era curta, não tinha 50 minutos. E ali que eu fiquei sabendo, por exemplo... Bom, primeiro que eu andava no aeroporto e as pessoas falavam, o Chaves. Chaves? Na época tinha o Chaves... Que morava num barril. Mas eu passei 15 anos da minha vida sem televisão. Isso era época sem internet também, que não tinha internet, né? E eu tive 2 casamentos que um cara era Rosa Cruz, então não podia ter televisão em casa. E o outro não tinha televisão, a gente passava viajando e tal, não sabia de nada. E eu nunca vi o Chaves. E aí eu me lembro que eu perguntei pro meu técnico de som, por que estão me chamando de Chaves? Aí ele falou, é um programa que tem, enfim, o Chaves dentro do barril. E num dos debates também que eu fiz, uma mulher, desculpa a ignorância, eu não sabia dos cínicos, né? Porque o Diógenes, que era um mendigo da Grécia, morava dentro de um barril e chamava ele de cínico, que tinha a ver com cachorro. E era ótimo, porque, na verdade... A coerência, às vezes, que acontece assim... Foi uma leitura disso tudo. Que eu nem sabia. Uma coisa cósmica que... Inconsciente coletivo. A minha ideia, justamente, era uma coisa essencial. Eu queria, assim, eu quero viajar com essa peça. Eu não quero cenário. No início até tinha uns panos que a Vivian queria, simulando a cachoeira. Falei, não, eu só quero eu e o barril. E aí virou eu e o barril. Então, eu despachava o barril como bagagem. Né? Então eu pude viajar muito. Era uma peça portátil, essencial. Era eu, um pano preto e o barril. Muito bom. E eu tenho um livrinho que virou um flipbook com as várias imagens que eu fazia. Eu fiquei muito feliz, assim. Foi um trabalho que talvez hoje eu não consiga, porque eu acho que eu vou ter que ter o SAMU do lado, porque eu fazia horrores. Tem um barril um pouco maior para poder a elasticidade, né? Ainda cabe. O problema é que é um barril que pesa 23 quilos que eu faço. Elasticidade eu ainda tenho, mas começa a coluna. A vitalidade, a energia e tudo isso está intacto em você, e principalmente o brilho. O brilho para contar mas não tudo tem isso, jeito, né, gente? Vai dando fadiga do material, né? Os joelhos já operei, não tem a dúvida que abrilhantou mesmo. É muito aqui, legal, né? muito bacana. Quem quiser conferir, assim, quem está vendo esse episódio perto dessa data, né, do dia 19 de fevereiro, fica em cartaz até
vai ficar 2 quartas-feiras de fevereiro, 19 e 26. Depois em março, 19 e 26. Nesse meio eu vou para Salvador, dia 14 e 15. Eu vou fazer no Teatro Farese, lá em Salvador. Aí volto, faço aqui. E depois, em abril, mais 4 quartas-feiras. Sempre às 20 horas. Shopping Eldorado é ótimo, você estaciona. É muito vamos bom. lá assistir, né, Fernando? Vamos sim, com certeza. Eu vou. Desde que você não chame a gente para falar do clipe. Pra falar você sobre não vou isso. chamar porque você sabe tudo. Será? Anatomia. Eu não sei não, hein? Tem tanto tempo que ele formou. Esqueceu. Desculpa, vocês realmente acham que eu aprendi isso na escola de medicina? É sério? Jura por Deus? Então chama pra ver. Eu quero ver. Deixa ele, vamos ver. Eu ia amar se vocês fossem. Nós vamos, com certeza. Eu tô falando aí lá na Se frente. você quiser, vai também, encontra a gente lá e ainda vocês podem divulgar. Quando vocês vão, então, já que vocês estão... Na quarta que vem ou na outra? Quarta que vem? Dia 19? Na quarta que vem, na outra é quarta-feira de cinzas. Quarta que... Não. Cinzas não, Doc. Ainda 26, o carnaval 26 de fevereiro? 26 de fevereiro? Não, carnaval é março, 1º de março. 26 de fevereiro então não é quarta-feira de cinzas. Então vamos na próxima. Vocês viram na estreia. Então, e nas redes sociais, Angela Dipp, o Instagram dela é... Angela Dipp, Angela Dipp. DIPP. Só tenho esse, gente. Angela DIPP. São 2 P's e um E. Eu me diverti muito Muito bom, muito bom. Sucesso para você. Ótimo. Sucesso para nós. Maravilha. E saúde. Isso. Dá uma curtida aí, senão a Juju briga com a gente. Até a próxima. Valeu.